Olá, turma do segundo ano da Escola Júlia Lenquer Fontinelli, tudo bem com vocês? Que é a professora Lília para mais uma videoaula de filosofia. Atenção, peço que todos peguem um caderno, peguem caneta, anotem e vamos ouvir com atenção a nossa aula. Nosso assunto hoje é sobre linguagem, pensamento e cultura. E nessa aula nós vamos ver um pouco sobre o que é linguagem, para que serve a linguagem e qual a relação que existe entre linguagem, cultura e pensamento. Muito atenção, turma! Bom, vamos começar, conceituando o que é a linguagem. A linguagem, ela é um instrumento que nos permite pensar e comunicar o pensamento, estabelecer diálogos com nossos semelhantes e dar sentido à realidade. Então, o nosso pensamento, ele é fruto dessa linguagem, né? Nós só pensamos porque nós somos capazes de transformar esse pensamento em linguagem. Então, ao mesmo tempo que o pensamento nos auxilia na linguagem, a linguagem ela auxilia na formação do nosso pensamento e ela nos permite também comunicar esse pensamento, né? Dizer o que nós estamos sentindo, nós somos capazes de expressar os nossos pensamentos, nossos sentimentos por causa da linguagem, através da linguagem. Podemos estabelecer diálogos com os nossos semelhantes, né? Podemos nos comunicar, conversar, dialogar e dar sentido à realidade que nós vivenciamos. Então, observe, que o conceito de linguagem, o significado de linguagem, ele abrange o pensamento, o diálogo e dar sentido às coisas, né? Dar sentido àquilo que nós vivenciamos, dar sentido à nossa realidade, dar sentido às coisas que acontecem conosco. Toda linguagem é um sistema de signos. E o que é o signo, pessoal? Signo é uma coisa que está no lugar de outra. Exemplo, o choro do bebê. Quando o bebê chora, ele está expressando que ele está com fome, com sono, precisando de carinho, está sujo. Então, o choro indica alguma coisa, indica que o bebê precisa de algo. Outro exemplo, a placa de atenção. Essa placa ela significa que ali existe uma situação perigosa que você precisa evitar. O coração é um signo, que indica amor, carinho, sentimento. Então, toda vida que a gente quer expressar as nossas emoções, nosso amor, nosso carinho por alguém, o que a gente faz? A gente desenha o coração, a gente faz o coração na mãozinha, porque ele indica isso. E, por último, eu trago aqui o exemplo também do luto. A flor preta, a cor preta na nossa sociedade indica o luto. Então, o signo, ele indica que existe alguma coisa ali, ele dá indício de algo, de um sentimento, de uma situação que a gente precisa considerar, certo? Então, tudo que nós utilizamos através das linguagens, nós dizemos que são signos. Pessoal, é importante também a gente perceber que o signo ele é uma convenção social, É algo que é estabelecido por um determinado grupo, por uma determinada sociedade. Por exemplo, o coração, O coração ele é um signo da nossa sociedade ocidental. Será que para as comunidades africanas, os povos africanos, o coração tem o mesmo simbolismo que para nós? Então, isso vai mudar de acordo com as culturas, de acordo com os povos, de acordo com o tempo que nós vivenciamos. Vamos falar um pouquinho sobre a linguagem verbal, Nós sabemos que existem vários tipos de linguagens. Existe a linguagem
verbal, que é que a gente vai trabalhar agora. Existe a linguagem artística, a linguagem lírica, poética, existe uma linguagem científica, existe a linguagem dos sinais, o próprio corpo, né? O nosso corpo também ele tem uma linguagem. Por exemplo, se você vê uma pessoa mais no canto da sala, mais quieto, mais introspectivo, você automaticamente compreende que aquela pessoa não está passando por um momento tão bem, tão bom na sua vida, né? Então, assim, a gente tem vários tipos de comunicação, vários tipos de linguagem, e a gente vai falar um pouquinho mais sobre a linguagem verbal. Por quê, pessoal? Porque a palavra, ela é a senha de entrada no nosso mundo humano. Só nós, os seres humanos, somos capazes de nos comunicar através da palavra. Então, a palavra nos insere no mundo construído por nós, seres humanos, a partir dessa possibilidade de comunicação. Ela também é um sistema de representações aceito por um grupo social que possibilita a comunicação entre os integrantes do grupo. É o que a gente já vem falando, né? A linguagem verbal, ela é fruto de uma convenção social, ela é fruto de uma representação social que é aceita por um determinado grupo, por uma determinada sociedade. E é interessante a gente perceber que ela vai se transformando ao longo da história, né? As palavras, elas se transformam, surgem novas palavras, as palavras ganham outros sentidos, justamente por causa dessa prática cultural que vai influenciar nesse conjunto de palavras, né? Nessa formação das palavras. Também a linguagem é responsável pela formação do mundo cultural, né? Tudo que nós criamos, a gente até já discutiu um pouquinho isso na última aula, tudo que nós, seres humanos, criamos, construímos, realizamos, tem um sentido cultural, transforma-se em cultura, né? Porque nós damos um significado, nós damos um sentido às coisas que nós fazemos. E a palavra, ela nos ajuda, né? Ela é a grande responsável por essa formação do mundo cultural, porque nós expressamos esse sentido de realizar as coisas através da palavra. Linguagem e pensamento. Para cada tipo de pensamento, há um tipo de linguagem mais adequado, né? Como é que a linguagem ela se relaciona com o pensamento, pessoal? Aqui, para a gente entender um pouco melhor, a gente tem aqui dois tipos de pensamento, né? O pensamento ele pode ser concreto e o pensamento pode ser abstrato. E dependendo do tipo de pensamento, a gente tem um tipo de linguagem. Por exemplo, o pensamento concreto é aquele pensamento imediato, é aquele pensamento que é fruto de uma experiência, de uma observação concreta. Por exemplo, hoje está chovendo, né? Isso é uma constatação de que está chovendo na nossa cidade, na nossa região, hoje na segunda-feira. Então, esse pensamento é um pensamento baseado que é fruto de uma observação empírica, ou seja, de uma experiência vivenciada por nós. Nós chamamos pensamento concreto. E nós temos também o pensamento abstrato. O que é o pensamento abstrato? É o pensamento a partir, né, das ideias. Eu não preciso ver uma determinada coisa para eu pensar sobre ela. É um pensamento abstrato. Por exemplo, na matemática, né, quando a gente vai trabalhar as operações da matemática, as operações de adição, por exemplo, né? Os números, você não encontra o número na natureza, você não
tem a experiência do número. Na natureza, nós temos a experiência da quantidade, não do número. Mas nós sabemos que 4 mais 4 é igual a 8, né? Como é que a gente chega a essa conclusão? Através do pensamento abstrato, né? Onde nós utilizamos o quê? As ideias, a razão, a lógica, né? É o pensamento mais elaborado, é o pensamento que só nós seres humanos conseguimos ter, tá certo? E ele nos permite ter uma linguagem diferenciada, ele nos permite ter uma linguagem mais sofisticada, né? Porque nós pensamos algo que não está necessariamente materializado a partir de um objeto. É a partir do pensamento concreto que nós construímos a ciência, é a partir do pensamento concreto que nós construímos todo o conhecimento que nós temos hoje, né, em termos de sociedade, em termos de civilização. As ideias, as ideologias, elas estão no pensamento abstrato, dentro do pensamento abstrato. E para finalizar, eu gostaria de perguntar a vocês qual é a importância da linguagem. Né? Será que a linguagem ela é importante somente para a gente se comunicar? Bom, a linguagem ela é importante por quê, pessoal? Porque a linguagem, primeiro, é um produto sofisticado que só a razão humana pode criar, né? Ou seja, só nós, seres humanos, podemos criar a linguagem verbal. Somos capazes de verbalizar pensamentos, sentimentos. Então, ela é um produto que a gente diz sofisticado, certo? Também através da linguagem, nós podemos construir as ideias de passado, presente e futuro. Né? A gente sai do presentismo, do momento imediato que a gente vivencia, e através da linguagem a gente pode construir o passado, pode dar significado, dar sentido ao nosso passado, e a gente pode projetar o futuro, né? Imaginar como será o nosso futuro, construir metas, construir objetivos para ser alcançados no futuro. Nós só podemos fazer isso por causa da linguagem. A linguagem também nos permite ultrapassar a realidade que a gente vivencia e cria um mundo das possibilidades. Né? Um exemplo, hoje está chovendo, mas poderia fazer sol, né? É uma possibilidade. Você está assistindo a videoaula pelo celular, mas você poderia estar na escola, é uma possibilidade. Você está entendendo? A possibilidade, a linguagem nos permite sair daquele momento que a gente está vivenciando, daquela situação, e cria possibilidades e nos permite pensar possibilidades para aquela realidade. Se a gente tivesse tido um plano nacional de combate à pandemia no nosso país, será que nós estaríamos vivenciando uma situação tão crítica como a gente está vivenciando agora? Né? São possibilidades que a gente constrói a partir da realidade vivenciada. E por último, a linguagem nos permite criar sentidos para o mundo e para a vida. Né? Nós damos sentido ao mundo, nós damos sentido à nossa vida, nós damos sentido às nossas experiências, aquilo que nós vivenciamos a partir da linguagem. Por isso que a linguagem é tão importante, né, de ser conhecida, de ser analisada, da gente pensar e refletir sobre algo que a gente imaginava ser natural, mas que quando a gente começa a estudar sobre, a gente percebe que a linguagem, ela é um produto cultural e nos ajuda a criarmos um mundo, nos ajuda a criarmos verdades, nos ajuda a criarmos projeções, nos ajuda a criarmos significados para determinadas realidades que nós estamos vivendo, tá certo? É através da linguagem que a gente, inclusive, pode até manipular as pessoas. Né? A gente manipula o pensamento a partir da linguagem, a partir do discurso, tá bom? Então vamos ficar atentos, vamos prestar atenção de que a nossa linguagem ela é importante e das possibilidades que a gente pode criar
a partir dessa constatação. Ok, pessoal? Então vamos ficar por aqui. Agradeço a todos que assistiram à aula, espero que vocês tenham gostado. Peço que curtam e que coloquem o nome de vocês nos comentários. Até a próxima!